amigo vascaíno, parece que a diretoria do Vasco caiu na real após o vexame de ontem frente à equipe do Flamengo. E o Vasco está aí no mercado buscando reforços, basicamente para todas as posições. O que a gente viu ontem no Maracanã nos deixou para lá de assustados e a torcida do Vasco ficou muito desconfiada. Então, a partir de agora, o resumo do dia dos Gigantes da Colina com as principais notícias sob o nosso ponto de vista. E aqui é sem maquiagem e é sem sacanagem. Nos acompanhem, por favor, até o final, porque a gente tem muito conteúdo para te passar. Meus amigos, tentar esquecer esse jogo contra o Flamengo, porque domingo tem o Boa Vista, às 20h30, lá em Bacaxá. E a questão é a seguinte: o Fernando Diniz está com uma grande dúvida aí. Escalar o time principal ou poupar o time principal. Isto porque o jogo é no domingo, às 20h30, no dia 25, e no dia 29, o Vasco estreia no Campeonato Brasileiro para jogar lá em São Paulo, no interior paulista, contra o Mirassol. Então, resguardar ou não o time para o brasileiro. Fato é que a gente ficou muito impressionado negativamente. Sabíamos que o Ryan ia fazer falta, mas não imaginava que a falta seria tão contundente assim. O Vasco ficou com um ataque totalmente castrado sem o Ryan. E por falar no Ryan, hoje a gente tomou conhecimento, a venda está sacramentada, certo? O Vasco vai pegar esse dinheiro do Ryan também, uma parte, para poder pagar os credores, para começar a arcar com os compromissos lá da recuperação judicial, certo? Então, uma parte dessa grana será destinada para lá, para o Vasco poder arcar com as suas obrigações. Pessoal, sobre a situação de saída de jogadores. Olha, muito burburinho em São Januário sobre a saída de 3 atletas especificamente. E aqui a gente se refere ao Matheus França, que não tem sido aproveitado pelo seu Fernando Diniz, não tem sido relacionado. O jogador mensalmente custa ao Vasco da Gama R$ 1 milhão e não está descartada a possibilidade de efetivamente o jogador ser devolvido ao Crystal Palace. O Vasco está fazendo aí uma barca para dar um alívio na folha, e o Matheus França pode sair antes do término do seu contrato. Assim como a situação dos nossos 2 laterais. Tanto o Piton como o PH parecem não estar mais com a cabeça aqui no Cruz Maltino. Os 2 jogadores teve uma queda muito grande de produção nas últimas partidas, nos últimos jogos do Vasco da Gama. O Piton, com proposta aí da Turquia, com proposta do futebol italiano e do futebol francês, pode deixar o Vasco da Gama nos próximos dias. É um jogador negociável.
o Vasco chegou a abrir negociações com o Besiktas, assim como o PH, que é outro jogador aí que, desde que foi convocado pela seleção brasileira, teve uma queda vertiginosa no sua forma de jogar e verdadeiramente tem uma proposta da Inter de Milão da Itália. Mas a questão é a seguinte: a diretoria parece que acordou, está buscando reforços para todas as posições. Nas próximas horas, a gente já tem 2 atletas chegando aqui, que é o Brenner, que já saiu da Itália, está a caminho do Brasil para chegar no Rio de Janeiro amanhã. Uma contratação que o Vasco trouxe pesada, a custo de ouro ali, para ser o substituto de Vegete. Perfeito? Então, o Brenner chegando aqui no Rio de Janeiro amanhã, assim como a situação do jogador Rines Cruza. Os dois estão acertados, Rines Cruza deve chegar aqui no sábado, perfeito? Então, os jogadores já estão a caminho, tá, do Brasil. Bom, a novidade é a seguinte: o Laureano deu essa informação em primeira mão e hoje essa informação foi confirmada aí. Lembra que o Laureano falou que o Vasco da Gama mandou uma contraproposta para o Moreirense de Portugal para ter o jogador Diniz Pinto? Pois é, isso foi confirmado hoje, aí na parte da tarde, tá? E é uma proposta ali de 2 milhões, o valor exato, 2 milhões e 200 mil euros pelo lateral direito do Moreirense, tá? Por 60% dos direitos econômicos do lateral. Isso é um indício aí que o PH está realmente deixando o Vasco da Gama, assim como a situação do jogador Cuiabano, tá? Informação que a gente tem é que o Vasco da Gama não vai medir esforços, apesar da concorrência pesada que existe pelo jogador para poder trazê-lo para o Rio de Janeiro. É uma das prioridades da diretoria Cruz Maltina, conforme eu falei, que aumenta aí os indícios, né, da saída de Piton. Deixe nos comentários se vocês acham que o PH e o Piton vai fazer falta e se o Diniz Pinto e também o Cuiabano seriam bons jogadores para poder compensar essa saída. Pois vamos lá. Vamos falar aqui agora sobre a situação do jogador Douglas Luiz. O Douglas Luiz está acertado com o Vasco da Gama. Essa foi a informação que a gente teve. Até me causou estranheza, porque para ele estar acertado com o Vasco, não é só a Juventus liberar, o Nottingham Forest, que tem contrato com ele até o meio do ano como uma opção de compra, também teria que liberar o jogador, mas as coisas estão caminhando para que o Douglas Luiz chegue aqui no Vasco da Gama por empréstimo, tá? A menos que se tenha uma compra aí, uma compra grandiosa, certo? Por parte de outro clube europeu, que não vai acontecer, ele está num viés de baixa, o Douglas Luiz, o jogador tende a acertar com o Vasco se efetivamente a Juventus liberar. Tá? Entre o Vasco e o jogador está tudo ok. Chamou muito a atenção aí essa situação do jogador Jefferson Lerma hoje, tá? E o Vasco deixou o Palmeiras entrar na negociação. E aí fica mais difícil para poder trazer o jogador, não é verdade? Porque esse jogador já estava dando sopa aí, o Vasco negociando muito tempo. Aí o Vasco foi atrás do John Solis, lá do Girona, ficou com essa situação aí do Douglas Luiz, e, enfim, deu mole com o jogador. Mas o Vasco está negociando a chegada, o Vasco pode ter mais um colombiano
aqui do seu plantel. O Vasco está se mexendo. A questão é a seguinte: os jogadores que estão chegando são bons jogadores? São bons jogadores, tá? Mas vai demandar muito tempo para que esses jogadores aí, além de serem regularizados, a gente tenha efetivamente a adaptação do jogador e entrosamento desse elenco. Então, está me preocupando não é nem o Campeonato Carioca, que não serve para nada. O que está deixando as coisas complicadas, no meu entender, é esse começo de Campeonato Brasileiro, que faltam 7 dias para começar, certo? Então, os reforços estão chegando para tentar suprir as carências do nosso elenco, sobretudo a ausência do nosso querido Ryan. Perfeito? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!